Introdução: o que torna os empreendedores pessoas diferentes. Um dos dias mais apavorantes de minha vida foi aquele em que pedi demissão e me tornei oficialmente um empreendedor. Naquele dia percebi que eu não teria mais um salário garantido no fim do mês, nem plano de saúde e muito menos um plano de aposentadoria. Adeus licenças remuneradas por motivo de doença. Adeus férias anuais. Naquele dia, minha renda mensal caiu para zero. O terror de não poder contar com um salário garantido foi uma de minhas experiências mais assustadoras. O pior era não saber quanto tempo se passaria antes que pudesse contar com outro salário garantido. Talvez anos. No momento em que pedi demissão, entendi o verdadeiro motivo de muitos empregados não se tornarem empreendedores. É o medo de ficar sem dinheiro, sem renda garantida, sem salário no fim do mês. Pouquíssimas pessoas podem passar longos períodos sem dinheiro, mas os empreendedores são diferentes e uma de suas diferenças é a capacidade de funcionar de modo sensato e inteligente sem dinheiro. Naquele mesmo dia, minhas despesas aumentaram. Como empresário, tive que alugar um escritório, uma vaga no estacionamento e um depósito. Tive que comprar uma escrivaninha, uma luminária e um telefone e começar a pagar eu mesmo viagens, hotéis, táxis, refeições, cópias, canetas, papel, grampeadores, papel timbrado, blocos de rascunho, despesas de correio, livros e até mesmo o café que tomava ou servia no escritório. Tive também que contratar uma secretária, uma contador, um advogado, um guarda-livros, um agente de seguros comerciais e até um faxineiro. Tudo isso despesas que anteriormente recaíam sobre a empresa na qual eu trabalhava. Comecei a perceber como havia sido caro me dar um emprego e dei-me conta de que os funcionários custam muito mais do que os salários que recebem. Portanto, outra diferença entre empregados e empreendedores é que estes têm que saber como gastar dinheiro, mesmo que não tenham dinheiro algum. O início de uma nova vida. Eu estava em São João, a capital de Porto Rico, no dia que saí oficialmente da empresa. Foi em junho de 1978 e eu participava de uma comemoração promovida pelo Presidentes Clube da Xerox Corporation que homenageava os funcionários com destaque no desempenho de suas funções. Havia gente do mundo todo a ser homenageada. Foi um grande acontecimento. Uma festa que lembrarei para sempre. Mal podia acreditar na dinheirama que a Xerox estava gastando só para agradecer os melhores vendedores da empresa. Entretanto, apesar de se tratar de uma comemoração, eu me sentia péssimo. Durante aqueles 3 dias, só consegui pensar no fato de estar saindo da empresa, no salário garantido todo mês e na segurança que eu iria perder. Percebi que ficaria sozinho assim que a festa acabasse, e que não voltaria mais para a filial da Xerox em Honolulu, no Havaí. Na volta de São João, o avião enfrentou turbulência quando estava para pousar em Miami. O piloto mandou que colocássemos os cintos de segurança, protegêssemos a cabeça com os braços e nos preparássemos para um possível pouso forçado. Eu já estava me sentindo horrível no meu primeiro dia como empresário, e pensei que só me faltava mesmo morrer. Meu começo como patrão de mim mesmo não foi realmente muito bom. Felizmente o avião não se esborrachou e apanhei o voo de conexão para Chicago, onde faria uma apresentação de venda sobre minha linha de carteiras de nylon para surfistas. Cheguei atrasado no Mercantile Mart de Chicago devido aos atrasos nos voos e o cliente que supostamente deveria encontrar, comprador de uma grande rede de lojas de departamentos, já tinha ido embora. Pensei outra vez com meus botões. Isso não é jeito de começar minha carreira de empreendedor. Se eu não fechar essa venda, a empresa não verá a cor do dinheiro. Ficarei sem a comissão e, quem sabe, até sem dinheiro para comida. Como gosto de comer, o que mais me incomodava era essa última possibilidade. Existem empreendedores natos. Existem empreendedores natos ou as pessoas têm que treinar para ser empreendedoras? Quando fiz essa velha pergunta ao pai rico, ele disse: não faz sentido perguntar se alguém já nasce empreendedor ou tem que ser treinado. É o mesmo que perguntar se o camarada já nasce empregado ou tem que ser treinado. E continuou: as pessoas são treináveis.
podem ser treinadas tanto para ser empregados quanto empreendedores. O motivo de haver mais empregados do que empreendedores é que nossas escolas treinam os jovens para serem empregados. É por isso que tanta gente diz aos filhos: estude para arranjar um bom emprego. Ainda estou para ouvir algum pai ou mãe dizendo: estude para ser empreendedor. Os empregados são um fenômeno recente. O empregado como tal é fenômeno relativamente recente. Quando as sociedades humanas eram predominantemente agrícolas, quase todo mundo era empresário. Muita gente cultivava terras que pertenciam aos reis e não recebia nenhum tipo de salário. Na verdade, o que acontecia era o inverso. O agricultor pagava ao rei uma certa quantia pelo direito de usar a terra. Quem não era agricultor era comerciante e, como tal, pequeno empresário. Havia açougueiros, padeiros e fabricantes de velas e seus sobrenomes frequentemente retratavam o que faziam. É por isso que tanta gente atualmente se chama Smith, uma abreviatura de blacksmith, ferreiro, baqueiro padeiro, ou farmer agricultor. Porque o negócio da família era a agricultura. Todos eram empreendedores e não empregados. A maioria das crianças que cresciam em uma família empresária seguia os passos dos pais e também se tornavam empresárias. Como se vê, é tudo questão de treinamento. Foi durante a era industrial que aumentou a demanda por empregados. Em resposta, os governos assumiram a tarefa da educação em massa e adotaram o sistema prussiano, no qual se baseia a maioria dos atuais sistemas educacionais do Ocidente. Quando se pesquisa a filosofia que embasava o sistema prussiano, descobre-se que a finalidade declarada era formar soldados e empregados. Pessoas que obedeceriam a ordens e fariam o que lhes fosse mandado. O sistema de educação prussiano é um excelente sistema para a formação de empregados em massa. É questão de treinamento. Famosos empreendedores. Talvez você já tenha se dado conta de que a maioria dos empreendedores americanos mais famosos não teve educação superior. Basta mencionar Thomas Edison, o fundador da General Electric, Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, Bill Gates, que criou a Microsoft, Richard Branson, da Virgin, Michael Dell, fundador da Dell Computers, Steve Jobs, da Apple Computers e da Pixar, e Ted Turner, que fundou a CNN. Existem evidentemente outros empreendedores que se saíram bem na escola, mas poucos são tão famosos quanto os mencionados. A transição de empregado para empreendedor. Sei que não nasci empreendedor e tive que ser treinado. Meu pai rico me orientou ao longo do processo de começar como empregado e me transformar eventualmente em empreendedor. Esse processo não foi fácil para mim. Tive que desaprender um monte de coisas antes de começar a entender as lições que ele estava tentando me passar. Foi difícil aprender o que meu pai rico tinha para me ensinar, porque o que ele dizia era exatamente o oposto das lições que meu pai pobre estava tentando me transmitir. Cada vez que meu pai rico mencionava o espírito empreendedor, a mensagem subliminar era a busca da liberdade. Cada vez que meu pai pobre falava sobre estudar para conseguir um emprego, a mensagem era a segurança. Essas duas filosofias se chocavam na minha cabeça e a coisa toda me deixava confuso. Finalmente, perguntei ao pai rico qual era a diferença entre as duas filosofias. Segurança e liberdade são a mesma coisa. Ele sorriu e respondeu: segurança e liberdade não são a mesma coisa. Na verdade, são coisas opostas. Quanto mais segurança você buscar, menos liberdade terá. As pessoas que têm mais segurança são os presidiários. É por isso que se fala em presídios de segurança máxima. E concluiu: se quiser ser livre, terá que desistir da segurança. Os empregados buscam segurança. Os empreendedores buscam liberdade. A pergunta, portanto, é: qualquer um pode se tornar empreendedor? Minha resposta é: sim. Tudo começa com a mudança de filosofia. Começa pela vontade de ter mais liberdade do que segurança. De lagarta a borboleta. Todos sabemos que a lagarta tece um casulo e que, num belo dia, o casulo se abre e dele emerge uma borboleta. Essa mudança é tão profunda que se chama metamorfose, cuja definição é uma notável alteração da personalidade. Este livro refere essas mudanças que a pessoa atravessa quando se transforma de empregado em empreendedor. Embora muita gente sonhe em largar o emprego e montar o próprio negócio,
poucos são os que realmente o fazem. Por quê? Porque a transição de empregado em empreendedor significa muito mais do que mudar de ocupação. Trata-se de verdadeira metamorfose. Livros sobre o espírito empreendedor escritos por não empreendedores. Eu mesmo li ano após ano uma infinidade de livros sobre empreendedores e a questão do empreendedorismo. Estudei a vida de empresários como Thomas Edison, Bill Gates, Richard Branson e Henry Ford. Li igualmente uma série de livros sobre diferentes filosofias empresariais e aquilo que torna alguns empresários melhores que os outros. Encontrei em cada livro, fosse este bom ou ruim, verdadeiras pérolas de sabedoria ou informação que me ajudaram na jornada de me tornar um empresário melhor. Analisando os livros que li, percebi que estes se enquadravam em duas categorias básicas: os escritos por empresários e os escritos por não empresários. A maioria dos livros era de autoria de não empresários, como escritores profissionais, jornalistas ou professores universitários. Embora cada um desses livros tivesse me ensinado alguma coisa importante, independentemente de quem o escrevera, eu notava que sempre faltava alguma coisa e um dia descobri o que era. Faltavam os apavorantes erros e as medonhas histórias de horror. O soco no estômago, o beco sem saída e a punhalada pelas costas que praticamente cada empresário havia enfrentado. A maioria dos livros retratava o empresário como um homem de negócios brilhante, cortês e frio, que enfrentava com facilidade cada desafio que lhe aparecia. Os livros sobre grandes empresários dão frequentemente a impressão de que eles já nascem feitos, e é necessário admitir que isso é verdade no caso de muitos. Assim como existem atletas natos e abençoados, existem também empreendedores e a maioria dos livros que lhe referia se agente assim. Os livros sobre empreendedorismo, escritos por professores universitários, têm sabor diferente. Os acadêmicos tendem a apurar o assunto no osso, limitando-se aos fatos e a constatações estáticas. Acho difícil ler esses livros tecnicamente corretos porque sua leitura geralmente é tediosa. Não há nenhuma carne, nenhum molho, só osso. Porque este livro é diferente. Este é um livro sobre empreendedorismo escrito por empreendedores que passaram por altos e baixos e chegaram ao sucesso ou ao fracasso no mundo real. A série O Guia do Pai Rico é um empreendimento editorial em 44 idiomas diferentes, existente em mais de 80 países. Mas tudo começou com um negócio que eu e Kim, minha esposa, fundamos juntamente com Sharon Lester. Tudo começou na mesa de jantar da casa de Sharon, em 1997. Nosso investimento inicial não passou de US$ 1.500. O primeiro livro que publicamos, Pai Rico, Pai Pobre, manteve-se durante mais de 4 anos e meio na relação de mais vendidos do The New York Times, façanha só igualada por 3 outros livros. Pode até ser que ele ainda continue na relação enquanto você está lendo este livro. Em vez de alardear como sou esperto para fazer negócios, coisa que não sou, achamos que seria melhor escrever um livro diferente sobre empreendedorismo. Em vez de contar como atingi admiravelmente o apogeu e, assim, ganhei milhões, achamos que você aprenderá mais se souber como cavei muitos buracos profundos, caí dentro deles e depois tive que escalar as paredes me agarrando do jeito que foi possível. Em vez de falar de meus sucessos, achamos que você aprenderá mais se eu falar de meus fracassos. Por que escrever sobre fracassos? Muita gente nem tenta ser empreendedor porque tem medo de fracassar. Escrevendo sobre as coisas das quais muita gente tem medo, esperamos ajudá-lo a decidir mais corretamente se o melhor para você é tornar-se empreendedor. Nossa intenção não é assustá-lo. O que queremos é fornecer certa percepção do mundo real, dos prós e dos contras do processo de tornar-se empreendedor. Outra razão para escrevermos acerca dos fracassos é que os seres humanos aprendem experimentando e errando. Aprendemos a andar levando tombos e tentando novamente. Aprendemos a andar de bicicleta caindo e tentando novamente. Se nunca tivéssemos nos arriscado a cair, passaríamos a vida toda nos arrastando como lagartas. Um dos elementos que não encontramos lendo uma infinidade de livros sobre empreendedorismo, especialmente aqueles escritos por professores universitários,
foram as agruras e tribulações que os empresários enfrentam. Nenhum desses livros comentou o que acontece emocionalmente com ele quando sua empresa fracassa. O dinheiro acaba. É necessário despedir os empregados e os investidores e credores partem para cima. Como é que a maioria dos professores universitários poderia saber o que sente um empresário que fracassou? Como poderiam eles saber isso? Já que emprego e salário garantido, a resposta é sempre correta e nunca cometer erros são os fatores mais valorizados do mundo acadêmico. Mais uma vez, é tudo questão de treinamento. Em fins da década de 1980, fui convidado a apresentar uma palestra sobre empreendedorismo na Columbia University. Em vez de falar de minhas vitórias, falei sobre meus fracassos e o quanto eu havia aprendido com estes. O público predominantemente jovem fez uma série de perguntas e parecia autenticamente interessado nos prós e contras de se tornar empreendedor. Falei sobre os temores que todos enfrentamos quando se inicia um negócio, e sobre a maneira como eu os havia enfrentado. Falei de alguns de meus erros mais idiotas e da maneira como esses erros haviam se transformado em lições valiosas, que eu nunca teria aprendido se não tivesse errado. Falei do quanto dói ser obrigado a fechar minha empresa e mandar todo mundo embora devido à própria incompetência. Contei também como todos os meus erros me transformaram em um empresário melhor, muito rico e, acima de tudo, em um homem financeiramente livre, que nunca mais precisa procurar emprego. Ao fim e ao cabo, achei que tinha apresentado uma palestra objetiva e realista sobre o processo de se transformar em empreendedor. Algumas semanas depois, fiquei sabendo que a professora que havia me convidado a proferir a palestra tinha sido chamada à sala do titular da cadeira e recebido uma advertência. As últimas palavras do titular da cadeira haviam sido: "Não permitimos que fracassados façam palestras aqui em Columbia." O que é um empreendedor? Agora que já demolimos os professores universitários, é chegada a hora de lhes concedermos algum crédito. Uma das melhores definições do que seja um empreendedor é de autoria de H. Stevenson, um professor da Harvard University. Segundo ele, o empreendedorismo é uma abordagem à gerência que definimos como a busca de oportunidades sem levar em consideração os recursos atualmente controlados. Na minha opinião, essa é uma das definições mais admiráveis do que seja um empreendedor. É nua, crua e brilhante. O poder das desculpas. Muitos querem ser empreendedores, mas há sempre alguma desculpa para não largar o emprego. Eles alegam: 1. Não tenho o dinheiro necessário. 2. Não posso largar meu emprego. Tenho filhos para sustentar. 3. Não tenho bons contatos. 4. Não sou suficientemente esperto. 5. Não tenho tempo para isso. Sou muito ocupado. 6. Não consigo encontrar ninguém disposto a me ajudar. 7. Leva tempo demais para se montar um negócio. 8. Tenho medo. Montar um negócio é algo arriscado demais para mim. 9. Não gosto de lidar com empregados. 10. Estou velho demais. O amigo que chamou minha atenção para o artigo do professor Stevenson disse: qualquer criança de 2 anos é perita em arranjar desculpas. E disse ainda: a razão para a maioria das pessoas que quer ser empreendedor continuar sendo empregado é que elas têm alguma desculpa para não largar o emprego e dar esse passo baseado na autoconfiança. Para muitas pessoas, o poder de uma desculpa é maior que o poder de seus sonhos. Os empreendedores são gente diferente. O professor Stevenson incluiu outras pérolas no artigo que publicou, especialmente quando comparou empreendedores com empregados ou promovedores com prepostos, como ele os chamou. Seguem-se algumas comparações. 1. No que se refere à orientação estratégica, promovedor é movido pela percepção das oportunidades. Preposto é movido pelo controle dos recursos. Dito de outra forma, os empreendedores estão sempre à procura das oportunidades, sem se importarem muito com o fato de terem ou não os recursos necessários. As pessoas que pensam como empregados se concentram nos recursos que têm ou não têm, e é por isso que muita gente diz: como é que eu posso montar um negócio? Não tenho dinheiro para isso. Um empreendedor diria:
Garanta o negócio que depois a gente arranja o dinheiro. Essa diferença de filosofia é uma das grandes distinções entre empregados e empreendedores. E era igualmente por isso que meu pai pobre sempre dizia: não posso me dar a esse luxo. Sendo um empregado, ele partia dos recursos que tinha. Quem leu meus outros livros sabe que meu pai rico proibia que seu filho e eu disséssemos não posso me dar ao luxo. Em compensação, ele nos ensinou a analisar as oportunidades e a perguntar: como é que eu poderia fazer isso? Meu pai rico era um empreendedor. 2. No que se refere à estrutura gerencial, promovedor, nivelado com muitas redes informais. Preposto. Hierarquia formalizada em diversas camadas. Em outras palavras, o empreendedor mantém a organização pequena e enxuta, valendo-se do relacionamento cooperativo com parceiros estratégicos para ampliar o negócio. Os empregados querem construir uma hierarquia, ou seja, uma cadeia de comando em que eles ocupem o escalão mais elevado. Este é seu conceito de construção de um império. O empreendedor expande a organização horizontalmente, o que significa terceirizar e não realizar o trabalho internamente. O empregado quer expandir a organização verticalmente, o que significa contratar mais gente. Os organogramas formais são muito importantes para os empregados que pretendem subir na empresa. Este livro mostrará como a Tirrichdad Company se manteve pequena e, mesmo assim, cresceu valendo-se de sólidas parcerias estratégicas com grandes hierarquias como a Time Warner, a Time Leaf, a Infinity Broadcasting e as grandes editoras do mundo todo. Decidimos crescer dessa forma porque o custo seria menor em termos de tempo, pessoal e dinheiro. Conseguimos crescer mais rapidamente, tornamos-nos maiores, lucramos muito, temos presença global e, ainda assim, continuamos pequenos. Utilizamos o dinheiro e os recursos de outras pessoas para ampliar nosso negócio. Este livro explicará como e por que fizemos as coisas dessa forma. 3. No que se refere à filosofia de recompensa, promovedor, impulsionado pelo valor, baseado no desempenho e no trabalho em equipe. Preposto, impulsionado pela segurança, baseado nos recursos e orientado para a ascensão profissional. Em resumo, os empregados querem a segurança de trabalhar em uma empresa sólida, com salários garantidos e oportunidades de promoção, a chance de escalar o organograma. Muitos consideram as promoções e os cargos mais importantes que o salário. Meu pai pobre era assim. Ele adorava o título de seu cargo, Superintendente da Educação Pública, apesar de o salário não ser lá grande coisa. O empreendedor não quer subir na empresa. O que ele quer é ser dono da empresa. Os empreendedores não são impulsionados por salários e, sim, pelos resultados obtidos pela equipe. Além disso, conforme afirmou Art Stevenson, muitos iniciam empreendimentos porque têm valores pessoais muito rigorosos. Valores que são mais importantes do que a simples segurança no emprego e salários garantidos. Este livro comentará valores bem mais importantes que o dinheiro. Muitos empreendedores consideram seus valores pessoais um desses. São passionais em relação ao trabalho, à sua missão e adoram o que fazem. Muitos trabalhariam mesmo que não existisse o dinheiro. Meu pai rico costumava dizer: muitos empregados são apaixonados pelo que fazem, desde que recebam seus salários. Você também ficará sabendo que existem 3 tipos diferentes de dinheiro: dinheiro competitivo, dinheiro cooperativo e dinheiro espiritual. A maioria das pessoas trabalha pelo dinheiro competitivo. Estas competem por empregos, promoções, aumentos salariais e contra a concorrência oferecida por outras empresas. O dinheiro cooperativo é conseguido através do entrosamento e não da competição. Este livro irá lhe mostrar como a Tirrichdad Company expandiu-se rapidamente, com pouquíssimo dinheiro, trabalhando em busca do dinheiro cooperativo. Além disso, considerável parte deste livro é dedicada à missão de uma empresa, aos valores que esta respeita. Embora todo mundo saiba que existem muitos empresários oportunistas, que trabalham exclusivamente pelo dinheiro competitivo, existem outros que constroem empresas baseadas em uma sólida missão e que trabalham pelo dinheiro espiritual,
a melhor de todas as recompensas. Diferentes estilos de gerência. O artigo do professor Stevenson também comenta duas questões interessantes, principalmente do ponto de vista de um professor universitário. Howard Stevenson admite que muita gente diz que os empreendedores não são bons gerentes, mas em vez de concordar com esse truísmo geralmente aceito, ele afirma que o empreendedor é estereotipado como egocêntrico e idiosincrático e, portanto, incapaz de gerenciar pessoas. No entanto, embora a tarefa de gerenciar seja consideravelmente diferente do ponto de vista do empreendedor, a habilidade de gerência é, não obstante, essencial. Na mosca, Ward. Em outras palavras, os empreendedores gerenciam pessoas de uma maneira diferente. A outra questão refere-se às diferenças entre o estilo de gerenciamento do empreendedor e do empregado. Saiba como utilizar os recursos de outras pessoas. O outro ponto que Stevenson salienta acompanha sua definição do que é um empreendedor. O empreendedorismo é uma abordagem gerencial que definimos como a busca de oportunidades sem levar em consideração os recursos atualmente controlados. O autor afirma: os empreendedores aprendem a utilizar adequadamente os recursos de terceiros. É isso que ocasiona a diferença entre os estilos de gerência. Os empregados querem contratar mais gente para que possam gerenciá-la. Isso os coloca no controle direto sobre os novos empregados, que terão que fazer o que mandam, sob pena de demissão. É por isso que os empregados querem construir hierarquias verticais. O que eles querem é um estilo prussiano de gerência. Querem que as pessoas obedeçam a seu comando, uma vez que não necessariamente gerenciam empregados. Os empreendedores têm que gerenciar as pessoas de uma forma diferente. Muito resumidamente, os empreendedores têm que saber como gerenciar outros empreendedores. Se disser faça um empreendedor, a resposta será normalmente algum comentário ou gesto rude. Assim, os empreendedores não são exatamente maus gerentes de pessoas, como muita gente pensa. Eles simplesmente têm um estilo de gerência muito diferente, já que gerenciam pessoas às quais não podem dizer o que fazer ou demitir. Essa diferença no estilo de gerência também explica por que os empregados trabalham pelo dinheiro competitivo e os empreendedores tendem a trabalhar pelo dinheiro cooperativo. Um empregado procurando empregados. Algumas das reclamações mais frequentes apresentadas pelos novos empreendedores são: não consigo encontrar bons empregados. Os empregados simplesmente não querem saber de trabalhar e meus empregados só querem saber quanto irão ganhar. Este é um problema dos novos empreendedores que têm um estilo de gerência confuso. O estilo de gerência é questão de treinamento e tenho que cumprimentar novamente Howard Stevenson por ter identificado as maiores diferenças entre os estilos de empreendedores e empregados. Não espere demais para começar. Outra razão para muita gente não ter o sucesso de que gostaria é o medo, mais frequentemente o medo de errar ou de fracassar. Existe ainda uma outra razão, também um medo, mas que surge de maneira ligeiramente diferente. Essas pessoas disfarçam esse medo tornando-se perfeccionistas, aguardando que tudo esteja certinho para que possam montar um negócio. É como o motorista que acabou de receber sua carteira e mentaliza cada regra do manual do condutor até engrenar a primeira e começar a rodar. Os três componentes de um negócio. Um dos melhores empreendedores que conheci é meu amigo e parceiro nos negócios. Montei alguns negócios com ele. 3 destes abriram o capital e nos tornou milionários. Ao descrever o que um empreendedor faz, esse meu amigo afirma: existem 3 tarefas essenciais quando se monta um negócio. A primeira é achar as pessoas certas. A segunda é achar a oportunidade certa e a terceira é achar o dinheiro necessário. Ele também diz: esses 3 componentes raramente surgem ao mesmo tempo. Às vezes você encontra as pessoas mas ainda não tem a licença ou dinheiro. Às vezes você tem o dinheiro mas ainda não tem a licença ou não encontrou as pessoas. E ele prossegue: a tarefa mais importante do empreendedor é agarrar um componente e em seguida começar a juntar os outros 2. Isso pode levar uma semana ou quem sabe até um ano, mas quando você já tem um componente, pelo menos já tem um ponto de partida. Em outras palavras, o empreendedor não quer saber se ainda lhe falta um ou 2 componentes. Na verdade,
O empreendedor não se importa nem mesmo quando ainda não encontrou os três componentes. Ele está sempre com o pé apoiado no pedal da embreagem e a mão no câmbio. Mesmo que o sinal ainda esteja vermelho, qualquer coisa que valha a pena fazer pode começar imperfeita. Você já notou que softwares como o Windows da Microsoft têm versões como 2.0 e 3.0? Isso quer dizer que a Microsoft continua aperfeiçoando seu primeiro produto e querendo que você continue comprando as versões melhoradas. Em outras palavras, o primeiro produto da Microsoft não era perfeito, mas mesmo assim foi colocado à venda, ainda que com falhas e bugs. Muita gente não consegue entrar no mercado porque está constantemente aperfeiçoando seu produto. Como o motorista que fica mentalizando cada regra do manual, alguns empreendedores nunca entram no mercado porque estão sempre pesquisando, desenvolvendo ou aperfeiçoando seu produto ou elaborando o plano de negócios perfeito. Meu pai rico costumava dizer: qualquer coisa que valha a pena fazer pode começar imperfeita. Henry Ford dizia: agradeço a Deus pelos meus clientes. Eles compram meus produtos antes que estes estejam perfeitos. Em outras palavras, os empreendedores dão a partida e vão em frente, aperfeiçoando a si mesmos, seus negócios e seus produtos. Muita gente não sai do lugar até que tudo fique perfeito. E é por isso que muita gente nunca chega a começar. Saber quando se deve lançar um produto no mercado é tanto uma arte quanto uma ciência. Você talvez não queira esperar que o produto fique perfeito porque pode ser que nunca esteja. O produto tem apenas que ser suficientemente bom. Tem que funcionar o bastante para ser aceito pelo mercado. No entanto, se o produto tiver tantas falhas que não funcione direito para as finalidades às quais se destina, não atender às expectativas do mercado mesmo chegar a apresentar problemas, será muito difícil reconquistar credibilidade e boa reputação. Uma das marcas do empreendedor bem-sucedido é a capacidade de avaliar as expectativas do mercado e saber quando parar com o desenvolvimento e começar a comercializar o produto. Se o produto for lançado um pouco prematuramente, o empreendedor poderá simplesmente aperfeiçoá-lo e fazer o que for necessário para conservar a boa vontade do consumidor. Por outro lado, a demora no lançamento pode significar a perda irrecuperável do momento ideal, uma janela de oportunidade perdida. Quem trabalhou com as primeiras versões do Windows ainda se lembra de como era frequente o computador travar. Houve até quem dissesse que, como o Windows vinha tão cheio de bugs, deveria ser acompanhado de um inseticida. Qualquer automóvel que enguiçasse tanto quanto o Windows teria sido rejeitado pelo mercado. Na verdade, esse automóvel ganharia a fama de ser um abacaxi e o fabricante seria obrigado a retirá-lo do mercado. O Windows, entretanto, teve um sucesso fenomenal apesar dos bugs. Por que isso aconteceu? Bem, o Windows atendeu a uma necessidade existente no mercado e não deixou totalmente de corresponder às expectativas. A Microsoft percebeu a janela de oportunidade e lançou o produto. Quem utiliza a atual versão do Windows sabe que, se a Microsoft tivesse esperado até que o produto ficasse perfeito, o Windows ainda não estaria no mercado. Especialistas versus generalistas. Há um ditado entre os praticantes de artes marciais que diz: uma taça cheia é algo inútil. A taça só será útil quando estiver vazia. Esse conceito é válido para os empreendedores. Todos nós já ouvimos a frase: ah, sei tudo sobre isso. São palavras que vêm da boca de pessoas cujas taças estão cheias. Pessoas que acreditam saber todas as respostas. Os empreendedores não pretendem ter todas as respostas. O empreendedor é alguém que sabe que nunca terá todas as respostas. Alguém que sabe que seu sucesso exige que sua taça esteja sempre vazia. Para se ter sucesso como empregado, a pessoa precisa saber as respostas certas, sob pena de ser demitida ou no mínimo deixar de ser promovida. Os empreendedores não precisam saber todas as respostas. Tudo o que precisam saber é a quem recorrer. E é para isso que servem os consultores. Os empregados são treinados para serem especialistas. Resumidamente, um especialista é alguém que sabe muita coisa sobre muito pouco. Sua taça tem que estar cheia. Os empreendedores têm que ser generalistas. Em poucas palavras,
Um generalista é alguém que sabe um pouco sobre muita coisa. Sua taça está vazia. As pessoas estudam para se tornarem especialistas. Estudam para se tornarem contadores, advogados, secretárias, enfermeiras, médicos, engenheiros ou programadores de computadores. Gente que sabe muita coisa sobre muito pouco. Quanto maior for a especialização, mais dinheiro ganharão. Pelo menos é o que esperam. O que faz do empreendedor uma pessoa diferente é que ele precisa conhecer um pouco de contabilidade, direito, sistemas de engenharia, sistemas comerciais, seguros, design, finanças, investimentos, relações humanas, vendas, marketing, oratória, levantamento de capital e estar capacitado a lidar com diferentes especialistas. O verdadeiro empreendedor sabe que há tanta coisa a saber e tanta que ele ignora que não pode se dar ao luxo da especialização. É por isso que sua taça deve estar sempre vazia e ele tem que estar sempre aprendendo. Nada de dia de formatura. Isso significa que o empreendedor deve ser um aprendiz muito proativo. Meu verdadeiro aprendizado começou depois que atravessei a linha que separa empregados de empreendedores. Não demorou nada para que eu estivesse lendo todos os livros sobre negócios que conseguia encontrar, além das revistas especializadas em finanças e de participar de seminários. Eu sabia que não tinha todas as respostas. Sabia que tinha muito a aprender e que tinha que ser depressa. E nada disso mudou até hoje. Sei que minha formação como empreendedor nunca terá um dia de formatura e que preciso continuar estudando. Quando não estava trabalhando eu lia ou estudava e, em seguida, aplicava o que havia aprendido. Ano após ano, esse estudo constante, seguido pela aplicação a meus negócios, foi um dos hábitos mais importantes para meu sucesso. Conforme disse, eu não era um empreendedor nato como alguns amigos meus, mas tal como aconteceu na corrida entre a lebre e a tartaruga, eu, a tartaruga, alcancei e ultrapassei de maneira lenta mas constante alguns desses amigos, cujas taças ficaram cheias quando eles conseguiram sucesso. Para o verdadeiro empreendedor, não existe esse negócio de dia de formatura. Superespecialização. O diagrama a seguir foi extraído do livro Independência Financeira, da série Zero Guia do Pai Rico. O I representa os empregados. O A representa os autônomos, os pequenos empresários e os especialistas. O D representa os donos de grandes empresas, com 500 ou mais empregados. 0 e representa os investidores. Um dos motivos para muitos empreendedores estarem no quadrante E e não no quadrante D é que eles são super especializados. Os médicos, por exemplo, são tecnicamente empreendedores, mas acham difícil migrar do quadrante E para o D porque sua formação é muito especializada. Taças estão cheias. Para passar do quadrante E para o D, a pessoa tem que adquirir uma formação mais generalizada e manter sua taça sempre vazia. Vale aqui um comentário sobre o quadrante cash flow. Uma das razões para o pai rico recomendar que eu me tornasse um empreendedor dos quadrantes D e E é o fato de as leis fiscais serem mais favoráveis em relação a esses quadrantes. As leis fiscais não favorecem na mesma proporção empregados e autônomos dos quadrantes I e as leis proporcionam incentivos maiores às pessoas do quadrante D, que empregam muita gente ou investem em projetos de interesse do governo. Em resumo, os impostos diferem conforme o quadrante. Este livro comentará as diferenças de cada quadrante e como um empreendedor pode migrar de um quadrante para outro, especialmente do A para o D. Uma série de diferenças. Antes de se demitirem, as pessoas têm que decidir se querem fazer a transição de empregado para empreendedor. Essa transição ou metamorfose exige que a pessoa empreenda algumas mudanças e adquira: 1. Capacidade de mudar de filosofia, de segurança para a liberdade. 2. Capacidade de operar sem dinheiro. 3. Capacidade de operar sem segurança. 4. Capacidade de se concentrar na oportunidade e não nos recursos. 5. Capacidade de adotar diferentes estilos de gerência com diferentes tipos de pessoas. 6. Capacidade de gerenciar pessoas e os recursos que a própria pessoa não controla. 7. Orientação voltada para a equipe e o valor, em vez da remuneração ou promoção. 8. Aprendizado ativo.
Nada de dia de formatura. 9. Formação generalizada e não especializada. 10. Coragem para ser responsável por todo o negócio. Você deve ter notado que os fazendeiros, possivelmente os primeiros empreendedores que já existiram, tinham que desenvolver a maioria dessas qualidades para sobreviver como fazendeiros. A maioria tinha que plantar na primavera para poder colher no outono. A maioria tinha que rezar para que o tempo fosse favorável e que as pragas, as doenças e os insetos deixassem o suficiente para que a família do fazendeiro conseguisse sobreviver a longos e rigorosos invernos. Pai Rico sempre dizia: se tiver a determinação e a tenacidade de um fazendeiro, você será um grande empreendedor. O pote de ouro no fim do arco-íris. Embora este livro inicialmente comente o quanto é duro e demorado o processo de se tornar empreendedor, quero que você saiba que existe um pote de ouro no fim do arco-íris. Como acontece com qualquer processo de aprendizado, até mesmo aprender a caminhar ou andar de bicicleta, o começo do processo é sempre a parte mais difícil. Você na certa se lembra de como meu primeiro dia como empresário foi horrível. Mas se você insistir no processo de aprender, seu mundo mudará. Assim como mudou no dia em que você finalmente aprendeu a caminhar ou andar de bicicleta. E é isso que acontece quando se trata de empreendedorismo. Para mim, o pote de ouro no fim do arco-íris acabou sendo maior do que jamais esperei que fosse. O processo de me transformar em empreendedor tornou-me muito mais rico do que jamais seria como empregado. Além disso, fiquei um tanto famoso e passei a ser reconhecido em várias partes do mundo. Duvido que ficasse famoso caso continuasse como empregado. E o mais importante, nossos produtos chegaram às mãos de pessoas do mundo todo e, de alguma forma, ajudaram essas pessoas a melhorar de vida. A melhor parte de aprender a ser um empreendedor é a capacidade de ajudar cada vez mais gente. Essa capacidade foi minha razão primordial para me tornar um empreendedor. A filosofia do empreendedor. A metamorfose do empregado em empreendedor começa pela mudança de filosofia. No dia que abandonei a Xerox Corporation, lá em Puerto Rico, minha filosofia mudou da filosofia do pai pobre para a filosofia do pai rico. A mudança se deu mais ou menos da seguinte forma: 1. Do desejo de segurança para o desejo de liberdade. 2. Do desejo de um salário garantido pelo desejo de riqueza. 3. Da percepção do valor da dependência para a percepção do valor da independência. 4. De criar minhas próprias regras em vez de obedecer às regras de outra pessoa. 5. Da vontade de mandar em vez de ser mandado. 6. Da disposição para assumir toda a responsabilidade em vez de dizer isso não é comigo. 7. De decidir a cultura da empresa em vez de tentar me enquadrar na cultura da empresa de outra pessoa. 8. De fazer diferença neste mundo, em vez de reclamar dos problemas do mundo. 9. De saber como identificar um problema e transformá-lo em oportunidade. 10. De escolher ser empreendedor em vez de empregado. Os novos superempreendedores. Em 1989, o mundo atravessou aquela que talvez tenha sido a maior mudança na história humana. O Muro de Berlim caiu e surgiu a internet. A Guerra Fria terminou e a globalização começou a decolar. O mundo passou dos muros para a web, da divisão para a integração. Em seu best-seller The World is Flat, Thomas Friedman declarou que com a queda do muro e o surgimento da web o mundo passou a ter uma superpotência: os Estados Unidos, supermercados globais e superindivíduos. Infelizmente, um desses superindivíduos é Osama Bin Laden. Segundo Thomas Friedman, Osama Bin Laden declarou guerra aos Estados Unidos no fim da década de 1990, depois que ele organizou o bombardeio de 2 embaixadas americanas na África. A Força Aérea revidou com um ataque por mísseis de cruzeiro contra as bases de Bin Laden no Afeganistão, como se ele fosse uma nação-estado. Pense nisso. Certo dia em 1998, os Estados Unidos dispararam 75 mísseis de cruzeiro, que custam US$ 1 milhão cada um, contra uma pessoa. Essa foi a primeira batalha da história,
entre uma superpotência e um superpoderoso homem irado. O 11 de setembro foi apenas a segunda batalha. Minha previsão é que logo existirão superempreendedores cuja riqueza fará as fortunas dos milionários empresários de hoje parecerem anãs. Bill Gates e Michael Dell foram os jovens empreendedores bilionários da década de 1980. Hoje em dia, os novos empresários bilionários são Sergey Brin e Larry Page, os fundadores do Google. Minha previsão é que os próximos superempreendedores não serão americanos. Por quê? Mais uma vez, a resposta é porque os muros viraram redes. Em 1996 o Reform Telecom Act e o dinheiro de Wall Street deram origem a empresas como a Global Crossing, uma empresa falida que cumpriu tarefa importante. A Global interligou o mundo com fibra óptica. Uma vez implantada a rede de fibra óptica, os cérebros poderosos de países como a Índia não precisaram mais procurar trabalho no Vale do Silício. Os gênios da Índia podem atualmente trabalhar em casa, por salários bem menores, devido ao poder dos cabos de fibra óptica e da web. Minha previsão é que o próximo Bill Gates ou Sergey Brin surgirá fora dos Estados Unidos, possivelmente na Índia, na China, em Singapura, na Irlanda, na Nova Zelândia ou na Europa Oriental. O poder cerebral, as inovações, a tecnologia e o acesso aos supermercados mundiais darão origem aos próximos adolescentes empreendedores bilionários ou trilionários. Hoje em dia, muitos americanos entram em pânico com a noção de que nossos empregos altamente remunerados estão sendo terceirizados, despachados não só para a Índia como também para o mundo todo. Atualmente, até mesmo as tarefas executadas por contadores, advogados, corretores de valores e agentes de viagem podem ser realizadas por um preço menor, em qualquer lugar do mundo. Acabaram-se os altos salários. Mas o que é que tudo isso tem a ver com os conselhos da aeroindustrial? Vá estudar para arranjar um emprego seguro e bem remunerado ou trabalhe duro para subir na empresa. Na minha opinião, esses velhos conselhos viraram conversa mole. Muitos empregados encontrarão menos empregos, muito menos, pois alguém a milhares de quilômetros de distância disputa o mesmo emprego. A maioria de nós sabe que os salários de muitas categorias de profissionais pararam de aumentar. Como é que esses salários podem aumentar se há alguém disposto a trabalhar por muito menos? Uma das grandes diferenças entre o empregado e o empreendedor é que este fica entusiasmado com as transformações que a mudança de muro para a web estão suscitando. E muitos empregados ficam aterrorizados com essas mesmas mudanças. Uma última diferença. A última diferença que devo mencionar é a diferença de ganhos entre empregados e empreendedores. Analisando a lista a seguir, que relaciona a remuneração de alguns CEOs, você possivelmente notará que alguns dos mais famosos são os que têm menores salários. Será que isso acontece porque os CEOs que são empregados trabalham por salários e os CEOs que são empreendedores trabalham por outro tipo de remuneração? Maiores salários, menores salários. Fonte: Revista Fortune, 2 de maio de 2005. Artigo inclui salários, bonificações, outorga de ações da empresa e outras formas de gratificação. Aqui inclui o primeiro grupo, aqueles que parecem trabalhar primordialmente por salário, como empregados, e o segundo grupo, aqueles que preferem outras formas de remuneração, como outorga de ações e outras, como donos no negócio. Você é empreendedor? Como se pode ver, existem diferenças entre empregados e empreendedores. A finalidade deste livro é aprofundar a análise dessas diferenças para que você possa decidir, antes de largar seu emprego, se o melhor caminho para você é transformar-se em empreendedor. Conclusão: na minha opinião, a maior diferença entre um empreendedor e um empregado é a diferença entre o desejo de segurança e o desejo de liberdade. Meu pai rico dizia: caso venha a ser um empresário bem-sucedido, você encontrará uma liberdade que pouquíssimas pessoas jamais encontrarão. Não é apenas questão de se ter muito dinheiro ou tempo livre. Trata-se da libertação do medo do próprio medo. Libertar-se do medo de ter medo. Perguntei eu. Ele acenou com a cabeça e prosseguiu: quando se olha debaixo dos lençóis da segurança do mundo, descobre-se o medo escondido. É por isso que tanta gente diz: estude.
Não é pelo amor ao estudo ou à formação intelectual. É pelo medo. Medo de não conseguir um bom emprego ou conseguir ganhar dinheiro. Observe a maneira como os professores motivam seus alunos. É uma motivação pelo medo. Eles dizem: vou reprová-lo se você não estudar. Portanto, eles motivam os estudantes a estudar pelo medo de serem reprovados. Quando o estudante recebe o diploma e arranja um emprego, o medo é mais uma vez a motivação. Os empregados dizem ou pensam: serei demitido se não der conta do trabalho. O empregado trabalha mais em função do medo de não poder alimentar a família, do medo de não ter dinheiro para pagar o financiamento da casa onde mora. A razão para as pessoas ansiarem por segurança é o medo. O problema da segurança é que esta não elimina o medo. Ela simplesmente o esconde debaixo do lençol, mas o medo estará sempre ali, como o bicho-papão esperando embaixo da cama. Como naquela época eu ainda era um estudante, consegui realmente entender a ideia de estudar em função do medo. Eu só estudo pelo medo de ser reprovado. Não estudo porque quero aprender. Eu tenho tanto medo da reprovação que estudo matérias que sei perfeitamente que nunca me servirão de nada. Pai Rico acenou de novo com a cabeça e disse: estudar em busca da segurança não é o mesmo que estudar em busca da liberdade. As pessoas que estudam para serem livres estudam matérias diferentes daquelas que estudam em função da segurança. Mas por que elas não têm opção na escola? Perguntei. Não sei, respondeu meu pai rico. O problema de estudar em busca da segurança é que o medo estará sempre presente. E se o medo está sempre à espreita, você raramente sente segurança e faz mais seguros. Pensando sempre em maneiras de se proteger, você sempre se preocupará em silêncio, mesmo que finja que não tem com o que se preocupar. A pior coisa de se viver em função da segurança é que se acaba vivendo duas vidas. A vida que você tem e a vida que você sabe que poderia levar. Esses são alguns dos problemas de se estudar em busca da segurança. De todos, o maior problema é que o medo estará sempre presente. E se eu me tornar empreendedor, isso significa que não terei mais medo? Perguntei eu. É claro que não, brincou meu pai rico. Só os loucos acham que não tem medo de nada. O medo é algo que está sempre presente. Qualquer um que diga que não tem medo não está em sintonia com a realidade. O que eu disse foi: libertar-se do medo do medo. Em outras palavras, você não precisa recear o medo. Você não pode se tornar prisioneiro do medo. O medo não definirá sua vida, como acontece com a maioria das pessoas. Em vez de temer o medo, você aprenderá a enfrentá-lo e utilizá-lo a seu favor. Em vez de se demitir porque a empresa onde você trabalha não tem lá muito dinheiro e você tem medo de não poder pagar as contas, ser um empreendedor lhe dará a coragem de seguir em frente, pensar com clareza, estudar, ler, conversar com pessoas novas e ter novas ideias e novas atitudes. O anseio pela liberdade pode lhe dar a coragem necessária para trabalhar durante anos, sem precisar de empregos ou salários garantidos. É desse tipo de liberdade de que estou falando. Estou falando da libertação do medo. Todos nós temos medo. A questão é saber se o medo nos levará a buscar segurança ou liberdade. Os empregados buscam segurança. Os empreendedores buscam liberdade. Se a busca da segurança resulta do medo, qual é a força motriz da busca da liberdade? A coragem, respondeu meu pai rico. A palavra coragem vem da palavra francesa coração. Fez uma pausa e então concluiu: a resposta para a pergunta devo me tornar empreendedor ou empregado pode ser encontrada em seu coração. A liberdade é mais importante do que a vida. Um de meus filmes prediletos é o clássico Easy Rider, com Peter Fonda, Denise Hopper e Jack Nicholson. Em uma das cenas, pouco antes de Jack Nicholson ser assassinado, ele conversa com Denise Hopper acerca da liberdade. Acredito ser oportuno encerrar esta introdução com este diálogo porque foi em função deste que optei por me tornar empreendedor. Escolhi ser empreendedor para ser livre. Para mim, a liberdade é mais importante do que a própria vida. Nesta cena, os três estão acampados em um pântano depois de serem provocados, ameaçados e afugentados da cidadezinha próxima por um bando de conformistas. Denise Hopper, eles estavam com medo, cara. Jack Nicholson,
mas não era de você. Eles estavam apavorados com o que você representa para eles. DH. Tudo que representamos são três caras que precisam cortar o cabelo. JN. Ah, não. O que você representa para eles é a liberdade. DH. E o que diabos há de errado com a liberdade? Cara, a liberdade é tudo que importa. JN. É isso aí. Isso é tudo que importa. Mas falar de liberdade é diferente de ser livre. O que eu quero dizer é que é realmente duro ser livre quando se é comprado e vendido no mercado. É evidente que não se vai dizer a eles que não são livres, porque aí é que eles iriam realmente agir, matando e alejando gente para provar que são livres. Eles ficam falando e falando sobre a liberdade individual, mas se apavoram quando encontram alguém que é livre. DH. Bem, mas isso não os faz fugir de medo. JN. Não. Isso os torna perigosos. Pouco depois desse diálogo, os três são cercados e espancados pelos mesmos conformistas. A personagem interpretada por Nicholson Morrifond o persegue em viagem, mas acabam eventualmente sendo assassinados, não pelos mesmos conformistas, mas por outros que pensam do mesmo jeito. Embora o filme transmita diferentes mensagens a diferentes pessoas, minha interpretação foi de que é preciso ter coragem para ser livre, livre para ser você mesmo, independentemente de ser empreendedor ou empregado. O restante deste livro é dedicado à sua liberdade, caro leitor. Um negócio bem-sucedido é criado antes mesmo de começar a existir.